eu vou lançar um curso meu. Mas eu não tinha muito público. Eu tinha um Instagram que tinha, sei lá, umas 9 mil pessoas, mas eu postava só a frase motivacional ruim, sem legenda, e não era nem o meu rosto que tava lá. Era mais ou menos, se sua estrela não brilha, não queira pagar a minha, né? Gostou? Compartilhe com... Era horrível. Era horrível. Era justo que eu não tivesse ninguém lá. Era muito ruim. Volta lá nos primeiros posts pra ver como é que era. E eu falei, bom, não tem o público, mas a Malu tem. E eu aparecia de vez em quando de papagaio de pirata no perfil dela, né? Se ela falar, talvez o pessoal venha pro meu perfil. E eu não sabia como gravar um curso online. Aí eu comprei o Fórmula de Lançamento do Érico Rocha pela segunda vez. Aí tava no momento certo. Pois é, dessa vez eu fiz tudo. Antes eu até falei com um cara, ele falou, se você quiser eu te lanço, eu cobro 10 mil. Aí ele mostrou o que ele ia fazer pelos 10 mil. Fórmula de lançamento acho que era 7 mil, tinha coisa que eu já sabia. Eu falei, então vou fazer o curso para eu mesmo fazer esse trabalho. Fiz o Fórmula de lançamento e lancei a primeira turma do Viver de Renda. Fiquei 14 dias gravando, na televisão de casa, passando slide, sem microfone, com aquele mesmo Samsung S6 com o trinco na tela. Gravei a primeira versão do curso para vender como um teste, para ver como é que ia ser. Veio esse depoimento da Camila Carvalho, vieram outros depoimentos, lancei uma segunda, uma terceira, uma quarta. Com essa gravação feita nesse celular ruinzinho ainda, a gente fez 5 milhões. Aí depois a gente melhorou o produto. Agora... 5 milhões em dinheiro? Não, Não, em seguidores poderia ser. Não, foi em entendeu? Sashimi. Poderia ser em 5 milhões Eu em tenho uma engajamento. Flowcoins. Flowcoins? Flowcoins. Eu Em tenho- dinheiro, Rez? Eu Não, foi em tenho, dinheiro. eu tenho uma dúvida sobre o curso, que é idiota, mas eu preciso perguntar. Por favor. A pessoa que vai fazer o curso, vamos lá, ela precisa ter um conhecimento básico ou... Porque assim, a gente ouve muito falar que a gente consegue, hoje em dia, investir com muito pouco, né? Até tava falando... Eu não lembro com quem foi que eu tava conversando aqui, que fez muita diferença na minha vida há um tempo atrás. Ou um tempo atrás, Cris Paiva. O Tesouro Direto. Porque a gente tava num outro momento, né? Que essa ali que tava boa pra fazer... E acabou que, enfim, eu passei por um momento na minha vida onde eu não tinha mais nada e a única coisa que eu tinha era o que estava lá. Então o Tesouro Direto me ajudou nisso daí. Mas eu entendo muito pouco. Quando eu fui fazer o lance do Tesouro Direto, eu vi alguns vídeos, me informei, fui lá, fiz a conta, abri uma conta numa investidora e fiz e tal, e beleza. Mas eu precisava saber muito pouco. Essa é a grande verdade. Eu precisava saber muito pouco porque eu ia lá, comprava o título e o que eu ia falar... Você lembra qual título você comprou? Não vou lembrar. Mas se eu entrar no histórico que eu tenho. E aí, o que eu ia falar que me ajudou é que essa coisa do... Como era muito barato para se comprar uma parte, então por 30, 40 reais você já comprava, ajudava muito porque na decisão de tipo, não vou comprar uma pizza, vou fazer isso, era imediato. Eu não precisava guardar o dinheiro, que era uma coisa que eu tinha muita dificuldade. Que era guardar. Tipo, eu não precisava juntar 4 mil reais para fazer alguma coisa. Com 40 reais da pizza naquele dia eu fazia. Mas isso ainda é muito simples. Eu vejo nos seus stories que você fala de coisas e fala de investimentos que eu fico assim, calma, gente, volta. Volta, sabe aquele jogo? Volta 10 casas. É que tem que fazer o curso, né? Então. Não, mas isso é um erro que eu cometo, sabe por quê? Porque quando fala de alguma coisa mais simples, eu falei tanto que parece que eu tô repetindo. Porque eu já falei, porque eu já tô no Instagram desde 2017. Falando do mesmo assunto. Sim. Então, quando fala de tal coisa, eu falei, poxa, mas eu falei de tal coisa tantas vezes. Só que sempre tem gente nova chegando. Né? Não, mas o que eu E ia perguntar agora, sobre o principalmente, curso... isso é uma coisa que você tem que fazer, amor. Fazer o beabá eu mesmo. não sei se de repente, assim, sei lá, um destaque pra você não se irritar de ficar repetindo tanto, mas eu digo assim, conceitos básicos pra pessoa pelo menos entender assim, por onde eu começo. Por isso que eu queria perguntar do curso. Eu vi e falei, caralho, eu queria fazer. Mas será que nesse curso eu Vai vou do aprender zero. a aprender ou eu já preciso saber alguma coisa pra fazer? Entende o que eu quero dizer? Eu costumo focar no pessoal que já tem PhD em economia. Entendi. Então, realmente, Cris... Então não vai Vai ficar rolar. pra próxima, viu? o curso ele é pensado pra pessoa que não sabe nada. Nada, Até me zero. pergunta assim, o que eu tenho que saber pra entrar no Viver de Renda? Tem que saber alguma coisa antes? Eu falei, olha, é ler e escrever e as operações básicas da matemática. Mas é sério. Aí eu consigo. Mas é sério. E quando eu falo básicas, é as básicas mesmo, porque, por exemplo, regra lá a de gente vai 3, né? ver fórmula de juros compostos. Você não tem que saber isso. A gente vai tratar desse assunto lá dentro. Então deixa eu comprar o curso. Presta só me dar um Então, minutinho. não, pra você a gente dá de presente, pô. Tá Ô, louco. Nossa, eu vou fazer Mas não com tá aberto, certeza. não tem como agora não dá pra Mas comprar, eu vi- mas então, abre dia eu- 5. Eu vi você falando que você
ia abrir e aí só ia ficar um tempo e você não sabia quando ia voltar. Então, essa vai ser a 15ª turma desse curso, que nasceu por acaso e acabou virando um baita sucesso. Que foi o produto que deu maior renda pra gente até O primeiro hoje. milhão de vocês foi desse produto. Os primeiros Não, 5. Não. Foi antes. Foi antes? Vocês não antes. comentaram O isso, primeiro né? milhão Olha aí, nosso, amor, a gente você foi... pulou a história. Vocês pularam a trajetória, bicho. Ela tá Não. querendo saber do beabá. Você contou Ó. o pé na água, pô. É verdade. 5 milhões? É que, gente, são 11 anos de história, né? São 11 anos de história. É muito difícil resumir tudo. Você entendeu? Você pulou do pé na água pra 5 milhões. É, não, verdade. não, a gente Em dinheiro? tem um gap muito grande Eu aí. achei que era em público. O primeiro milhão, ele veio mais ou menos em outubro de 2017. Uma parte dele já veio desses negócios digitais, um pouco da palestra. Na verdade, uma parte o dessa alta do finalzinho, Bitcoin. né? O finalzinho dele. ok. Só que antes disso, né? A gente já tinha juntado, quando eu decidi largar o exército para trabalhar junto com a Malu pela internet, nós já tínhamos 880 mil. Isso era julho de 2017. Quanto? 880. 880 mil. Que E hoje em por que dia que... é bem menos do que era Claro. na época. Na Sim, época era bem sim. mais, assim. Era porque a Bem inflação mais aqui um no pouco, Brasil é alta, É. né? Mas em É todo porque quando a caso... gente diz... Isso é legal também, que eu vi você explicando também nos stories. Quando a gente fala, R$1.000 hoje tô não é adorando, R$1.000 Cris. daqui 10... Aí você fala, não, mas é R$1.000. Fala, não é, querido. Você não faz a mesma coisa Não que você faz. fazia. A mesma compra que você fazia com R$1.000 há 5 anos, você não faz a mesma compra. Não, dá até pra gente Então- falar que o governo tá deixando o brasileiro mais forte. Porque em 94, meu pai precisava da minha ajuda pra carregar R$100 em compras. Hoje Maravilhoso. uma criança de 5 anos carrega R$100 em compras sozinha. Mas numa né? sacola só. Pois Isso eu entendi quando eu vi uma explicação, tem muitos anos isso, mas que eu vi uma explicação sobre quando você vive do investimento, que você nunca pode tirar aquilo que entra. Né? Tipo, vamos por quem tem aquele rendimento de Viver R$1.000 dos juros, por mês. né? Viver dos juros. Porque a partir do momento que você tira tudo e você sempre vive daqueles juros, daqui 10 meses aquele juro já não é mais suficiente pra bancar a mesma vida. Se você quer ter a mesma vida, você sempre deixa Exatamente. aquela porcentagem ainda. Tem que viver dos ovos de ouro e não matar a galinha, né? Digamos assim. Sim. Mas o primeiro milhão veio de poupança e investimento nesse prazo, um pouquinho de dinheiro de outras áreas que a gente ia fazendo quando aparecia alguma coisa, né? Tipo canal, esse acúmulo. E no final, deu uma bela de uma pernada do Bitcoin, quando quase ninguém ainda falava disso, já estava começando a valorizar, a gente foi vendendo um pouco. O Congresso, naquela época, estava discutindo se Bitcoin era tipo milha aérea. Eles não sabiam o que era ainda. Então nem existia imposto sobre o Bitcoin naquela época, né? E fora isso, teve as palestras, entre erros e acertos também teve um saldo positivo, e os primeiros cursos online. Então, em julho a gente tinha 880 mil, em outubro mais ou menos, outubro ou setembro, se eu não me engano, a gente tinha o primeiro milhão. E dá pra gente falar que desde o meu primeiro investimento, eu comecei a investir com 17 anos. Foram 12 anos até o primeiro milhão. Se for pegar desde quando eu me formei, que eu deixei de ganhar 1.000 para ganhar 4.500, foram 7 anos, que foi quando eu comecei a investir mais, né, de fato. E depois que a gente focou no online, o primeiro veio, aí o segundo veio em 7 meses, aí o terceiro veio um tempinho depois, aí veio o quarto, o quinto, e foi embora.